Eu quero ler com vocês aqui um texto que está em Lucas, capítulo 19, que diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo: que ele se hospedará com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É muito interessante quando nós lemos o texto aqui de Zaqueu, a história de Zaqueu. Eu tenho certeza que você já ouviu a história de Zaqueu, uma história muito bonita, uma história muito interessante. Quem era Zaqueu? Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, ele era dos maiorais ali dos publicanos, não é verdade? O que era o publicano? O publicano, ele era o cobrador de impostos, ou seja, era aquele homem de Israel, ele era judeu, porém ele trabalhava para o Império Romano que dominava o mundo naquele tempo. E o cobrador de imposto, ele era tido como um traidor da sua pátria. Além disso, eles tinham uma má fama entre eles. Qual era a má fama do cobrador de imposto? A má fama do cobrador de imposto é que eles eram ladrões, ou seja, eles cobravam mais do que se devia. Eles defraudavam as pessoas, eles pesavam as mãos, e por causa disso, porque as pessoas conheciam e sabiam quem eles eram, as pessoas tinham aversão aos publicanos. Jesus, naquele dia, ia passar por ali, não é? Aquele homem pecador, aquele homem publicano, ele ficou curioso e ele queria conhecer Jesus. Ele queria conhecer, ele queria ver quem era Jesus, ele queria conhecer Jesus. A Bíblia diz que ele sabia que Jesus ia passar e ele queria conhecer Jesus, porém, ele vai usar das formas que ele poderia. Ele fez aquilo que ele podia fazer. O que ele fez? Ele vai no caminho que ele sabia que Jesus passaria, ele sobe em uma árvore, ali em um sicômoro, ele sobe naquela árvore e ele fica esperando Jesus passar para que ele pudesse ver Jesus, não é? Mas a intenção dele era conhecer Jesus. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você: seria possível ele conhecer Jesus de cima daquela árvore? Teria como ele conhecer Jesus de cima da árvore? Certamente ele viria ou veria Jesus passar por ali, no meio da multidão, porque a Bíblia fala que sempre uma multidão estava apertando Jesus Cristo. Ele iria ver Jesus passar por ali, talvez ele ia ver o cabelo de Jesus, a barba de Jesus, talvez ia ver a cor da pele de Jesus, talvez, se ele tivesse uma boa visão, até a cor dos olhos de Jesus Cristo. Talvez ele iria ver a roupa que ele usava, talvez ali de cima da árvore, se ele tivesse muita sorte, ele poderia até ouvir a voz de Jesus e saber como era essa voz falando com alguém. Mas a verdade é que de cima da árvore, apesar dele poder ver alguma coisa, Jesus passando, não era certo que ele conheceria Jesus, porque muitas vezes nós confundimos o ver, não é? O ter visto, conhecer algumas características físicas com o conhecer alguém. Para conhecer alguém é necessário você se assentar à mesa com essa pessoa. É necessário você conversar com essa pessoa. Zaqueu, ele não queria só ver Jesus, ele queria conhecer Jesus, a Bíblia diz. Mas os meios que ele tinha não eram possíveis. Pelos meios que Zaqueu tinha, não tinha como. Então ele tem a ideia dele, ele faz o máximo que ele podia, e o máximo que ele podia era aquele homem subir em uma árvore para ver Jesus passar.
Quando Jesus está passando ali, Jesus para debaixo daquela árvore e olha para cima, e por divina revelação, Jesus vai falar com Zaqueu. Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E Zaqueu dá um pulo de cima daquela árvore, ele desce apressadamente, corre e recebe Jesus com toda alegria na sua casa. E na hora que ele recebe Jesus, mesmo que as pessoas estavam criticando Jesus, porque aquele homem, ele era um pecador, ele era mal visto, mesmo assim, naquele dia houve salvação naquela casa, porque aquele homem verdadeiramente conheceu Jesus, e quando ele conheceu Jesus, o conhecimento de Jesus faz nós também nos conhecermos. E ele conheceu as suas fraquezas, ele conheceu os seus erros, ele se arrependeu. Naquele dia ele resolveu, irmãos, ele era um homem rico, e naquele dia ele resolveu ter uma mudança de vida. E para ter essa mudança de vida, ele sabia que era necessário ele tocar em algumas áreas da vida dele, não é? Que influenciavam em todas as suas escolhas. Primeiramente ele diz a Jesus: Senhor, hoje eu decido dar metade do que eu tenho para os pobres. E segundo, se porventura eu defraudei alguém, eu vou restituir quadruplicado, ou seja, aquilo que eu tirei que não era para ter tirado, aquilo que eu cobrei que não era para ter cobrado, eu vou devolver 4 vezes mais, de forma quadruplicada. E Jesus diz para aquele homem: hoje houve salvação nessa casa, porque a salvação, irmãos, ela vem do conhecimento de Jesus. Primeiro você tem que conhecê-lo. E a partir do momento que você conhece Jesus Cristo, você tem que ter uma atitude na tua vida, assim como Zaqueu, uma atitude que vai mudar toda a tua vida. Irmãos, Zaqueu, ele é uma representação de todo homem aqui na terra. Todo homem aqui na terra é como Zaqueu, pecador. Mesmo que no meio daquela sociedade as pessoas tinham ele como um pecador de nível maior, a verdade é que diante de Deus todos somos pecadores. Não existe um pecador maior ou menor, todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, Romanos 3:23. Todos nós tínhamos um destino por causa do pecado, Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Irmãos, Deus tem uma prova de amor para mim e para você. Naquele dia Deus provou o amor para com Zaqueu. Como? Quando Jesus passou debaixo daquela árvore, Jesus parou. Olhou para aquele homem que tinha uma fome e uma sede de conhecer Jesus Cristo e chamou ele para o relacionamento. Chamou ele para que Jesus pudesse entrar na casa dele, se assentar com ele na mesa. Quando nós falamos de mesa, nós falamos de relacionamento. E quando ele se assenta com Jesus na mesa, aquele homem se arrepende, aquele homem se converte, ele muda de vida. E é o que todos nós devemos fazer. A Bíblia fala que aquele homem não podia ver Jesus porque ele era de baixa estatura. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que, na verdade, o homem pecador, ele nunca conseguiria se relacionar com Jesus Cristo, com Deus, a não ser que Deus tivesse um interesse e nos chamasse para esse relacionamento. Porque o homem nunca alcançaria a Deus se Deus não se revelasse ao homem. Mas assim como Jesus se revelou naquele dia na vida de Zaqueu, assim também ele se revela na minha e na tua vida. Ele se revela através de uma palavra, através de uma oração, através de uma canção, através da Bíblia, através da criação, mas Deus se revela a mim e a você, e a partir do momento que Ele se revela a mim e a você, nós devemos tomar uma atitude, assim como Zaqueu tomou. E qual foi a atitude de Zaqueu? Primeiro, Zaqueu aceitou o convite de receber Jesus em sua casa. A primeira coisa que você tem que fazer é receber Jesus na tua vida, é receber Jesus na tua casa, é receber Jesus para que Ele se assente com você, você tenha comunhão e aprenda dEle, que é manso e humilde de coração. Zaqueu aceitou o convite com alegria e ele recebeu Jesus. E quando você recebe Jesus, é necessário que você se assente com Ele à mesa, ou seja, que você compartilhe dEle, que você receba dEle, que você aprenda com Ele, que você tenha comunhão com Ele. E a partir desta comunhão, quando você se assenta com Jesus e você tem comunhão com Ele, sabe o que acontece? Você muda de vida. Você vai reconhecer os seus erros. Você reconhece que é pecador e você decide por uma nova vida. Uma nova vida que muitas vezes ela pede algo para a gente, como naquele dia pediu para Zaqueu. Veja, não foi Jesus que pediu para ele.
Ele mesmo sabia que ele tinha que fazer algo que demonstrava que ele recebeu o Senhor na casa dele, na vida dele, se assentou na mesa com Cristo. E a prova que aquele homem mudou de vida foi a atitude que ele teve, quando ele repartiu o que tinha e quando ele restaurou aquilo que ele havia feito. Ou seja, ele restituiu aquilo que ele havia feito de errado. Irmãos, na nossa vida também é assim, a partir do momento que Jesus vem e se revela para nós, porque é Ele que se revela a mim e a você, eu e você devemos tomar uma atitude como Zaqueu, uma atitude de refletir a glória de Deus aqui nessa terra, de mudar de vida, de deixar o pecado, de deixar o erro, de deixar o engano, de deixar de fazer a coisa errada e começar a fazer a coisa certa. Esse é aquele que tem um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. Só pode dizer uma pessoa que conhece a Cristo, não é? Se ele anda como Cristo andou, é o que diz o apóstolo João na sua primeira carta. Se alguém diz que conhece a Cristo, deve andar como ele andou. Ou seja, nós devemos ter uma atitude que demonstra a nossa mudança. Deus quer se revelar para você, Jesus quer se revelar para você, Ele quer entrar na tua casa e Ele quer se assentar contigo na tua mesa. E qual é a vantagem de ter Jesus na tua mesa? Jesus é o autor da vida, Jesus é aquele que nos dá salvação, Jesus é aquele que pode solucionar aquilo que nós estamos passando por problemas. Jesus é aquele que cura, é aquele que restaura, é aquele que liberta, é aquele que faz milagre. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E quando esse Jesus está na nossa vida, nós temos confiança, nós descansamos e a esperança nunca sai do nosso coração, porque nós sabemos que a qualquer momento Ele vai agir em nosso favor. Que você também receba Jesus na tua vida, que você também receba Jesus no teu coração, na tua casa, não é? E na hora que Ele falar assim, ó, desce depressa dessa árvore, porque hoje me convém pousar na tua casa. Não pensa, irmãos. Tem muitas pessoas que elas estão conhecendo Jesus só de cima da árvore. O que é conhecer Jesus de cima da árvore? São pessoas que estão vendo todo o movimento, está vendo tudo que Jesus está fazendo na vida das outras pessoas, está vendo Jesus passar, está ouvindo falar dele. Sabe aquela pessoa que ela está ouvindo, às vezes ela já está até indo na igreja, às vezes ela está nos acompanhando pela rádio, acompanhando as programações, pela internet, ouvindo falar de Jesus Cristo, mas ela está de longe, ela não quer se envolver. Mas deixa eu falar, para ter uma vida com Cristo e conhecê-lo de verdade, você vai ter que se envolver com Ele. Você vai ter que pular na árvore e trazer Jesus para dentro da tua vida, trazer Jesus para dentro da tua casa, para que Ele faça parte da tua vida e você possa refletir quem é Ele através de você. Que essa palavra esteja no teu coração e na tua vida, em nome de Jesus.